Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E acaba de terminar a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acabou. Agora, de forma oficial, restam apenas 2 rodadas para fechar o que para mim, foi um dos piores campeonatos brasileiros do Vasco da Gama, assim, com relação à postura mesmo. Ano passado a gente viu um Vasco que se livrou na última rodada. Nessa temporada a gente vê um Vasco que, ainda não matematicamente, mas irá permanecer na primeira divisão. Mas um elenco frouxo, um elenco medroso, e toda vez que for necessário eu vou tocar nesse assunto, eu vou falar sobre isso, porque, ao meu ver, é muito importante a gente não aceitar o que foi feito no Vasco nesse segundo turno. Não aceitar que nos últimos 15 jogos tenhamos tido apenas 2 vitórias. Não aceitar que a Libertadores estava no nosso colo e esse elenco chutou para longe. Não podemos aceitar o que foi feito dentro do Vasco. E a gente vai falar nesse Boa Noite Gigante exatamente sobre isso, né? Exatamente sobre essa 36ª rodada de Campeonato Brasileiro, trazer tudo que rolou, tudo que aconteceu, falar um pouquinho sobre daqui para frente, trazer, é claro, também novidades quanto ao assunto grego magnata Evangelos Marinax. Temos muitas informações aqui a trazer a vocês nesse Boa Noite Gigante, o último vídeo do domingo. Mas rapidinho, né? Como a gente sempre faz aqui no canal, é claro, não poderia deixar de ser assim. Eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas. Você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que tá aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, poxa, não perca tempo. De verdade, eu sei que é ruim, o clima é complicado. O Vasco tá numa fase em que infelizmente não se ajuda. Mas, acima de tudo, independente do que estiver acontecendo, a gente jamais vai virar as costas para o Vasco. A gente jamais vai deixar de amar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, dito isso, se inscreva. Até porque a janela tá começando, tem essa bomba envolvendo, Evangelos Marinax. Então fiquem atentos, fiquem ligados, fiquem de olho, que muita coisa irá acontecer e aqui no nosso canal a gente vai trazer tudo a você. Porém, vambora! Bora sem muita enrolação falar logo de Vasco, né? E eu quero começar aqui com vocês, primeiramente, esse Boa Noite Gigante falando sobre a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro que está aparecendo agora na imagem a vocês. Eu esperei acabar os jogos dessa 36ª rodada para iniciar o vídeo e trazer, né, realmente um entendimento maior sobre esse momento, essa situação do Vasco no Brasileirão. E só fazendo uma grande correção, eu introduzi o vídeo dizendo que o Vasco ele não teria mais chances de cair, não, que o Vasco ainda, matematicamente não estava livre do rebaixamento. Errado. O Vasco está matematicamente livre de qualquer chance de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco, com 44 pontos, está salvo do rebaixamento por conta do que acaba de acontecer. A gente teve uma rodada que foi iniciada na última terça-feira, com os jogos de Palmeiras e Botafogo e Atlético Mineiro e Juventude. Ontem tivemos 3 jogos acontecendo. O Cuiabá sendo derrotado pelo Bahia na Arena Pantanal, o Criciúma sendo derrotado para o Corinthians no Heriberto Rios, e a vergonha, o fiasco, a nojeira do Vasco da Gama empatando com o Atlético Goianiense dentro de São Januário. Hoje mais 5 partidas fecharam essa 36ª rodada. O Grêmio vencendo o São Paulo em casa, o Flamengo vencendo o Inter em casa, o Vitória vencendo o Fortaleza em casa, e Bragantino empatando com o Cruzeiro, enquanto o Atlético Paranaense empatava com o Fluminense. Com isso, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro ficou exatamente assim. O G8 sendo composto por Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Inter, Fortaleza e São Paulo. Como a gente já imaginava, o 7º e 8º colocado ganhando essa vaga para a Libertadores de 2025. Como a gente já falava aqui, 55 pontos daria a equipe a classificação para a Libertadores, e talvez a nota de corte seja até menor. 53 já deve levar a equipe que chegar a essa marca Libertadores de 2025. E temos ali do 9º
ao 14º colocado, o G14, que dá a vaga a uma dessas equipes que estiverem presentes, as 6 equipes, a Sul-Americana de 2025. Matematicamente, como a gente trouxe, o Vasco e o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Vitória, todos estão livres de qualquer chance de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Fazendo uma leve correção, perdão, o Atlético Mineiro ainda não está livre, por conta do número de vitórias. O Atlético tem 10, o Vasco tem 12, o Red Bull Bragantino e o Criciúma tem, respectivamente, 9 vitórias, o Red Bull Bragantino 8. E o número de vitórias é o primeiro critério de desempate. Então, se o Atlético Mineiro perder os 2 jogos e todos os adversários de baixo vencerem, o Atlético cai para a Série B do Campeonato Brasileiro, que eu creio que não irá acontecer. Nesse momento, o Fluminense sai da zona do rebaixamento. Estava acompanhando essa rodada também e, na minha cabeça, eu pensava que o Fluminense poderia terminar essa rodada dentro do Z4 e seria mentira minha falar que eu não estava torcendo por isso. Eu tô torcendo pro Fluminense cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, ele, durante a rodada, chega até a estar na posição que hoje está o Criciúma, 17ª colocação. O Bragantino abre o placar e faz 1-0 contra o Cruzeiro, e o Atlético Paranaense abre o placar contra o Fluminense, fazendo também 1-0. Nesse momento, o Fluminense estava na 17ª colocação e o Atlético Paranaense estava ultrapassando o Vasco da Gama. Mas o Cruzeiro empata e o Fluminense também, então com isso, a tabela nesse momento está exatamente assim, né? O Fluminense tem um jogo importante, que é contra o Cuiabá, no meio da semana que vem, no Maracanã, é o jogo da vida do Fluminense. O Fluminense vencendo está livre de qualquer chance de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Perdendo, para mim, o Fluminense cai. O que seria trágico para eles e uma grande felicidade para nós. Mas, enfim, com todo respeito, caguei para Fluminense, caguei para Botafogo, para Flamengo. O que importa é o Vasco. Para isso que a gente está aqui. E a situação do Vasco também me preocupa. Pelo menos a gente não irá cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o que me preocupa nesse momento é saber que estamos na 12ª colocação. Já estivemos na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. É saber que dos últimos 15 jogos temos apenas 2 vitórias. É saber que não vencemos o lanterna do Campeonato Brasileiro em casa. E ainda saímos atrás no placar. Levamos 2-0. E por que eu tô falando sobre tudo isso? Porque o objetivo que seria uma Libertadores e hoje é uma Sul-Americana, talvez nem isso aconteça. Porque hoje a Sul-Americana está tendo Cruzeiro, Vitória, Grêmio, Vasco, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. As únicas equipes que não irão para a Sul-Americana estarão na 15ª e na 16ª colocação e, é claro, os 4 últimos que caírem para a Série B. A próxima rodada, e ela será crucial exatamente para isso, nós teremos, e eu vou falar aqui a vocês os jogos, tá? O Atlético Mineiro entrando em campo contra o próprio Vasco. Nós teremos o Atlético Paranaense enfrentando o Red Bull Bragantino em casa, na Liga Arena. Nós teremos o Juventude enfrentando o São Paulo. E nós teremos o Fluminense enfrentando o Cuiabá. Nem vou citar Criciúma e Bragantino porque não tem chance os dois de ultrapassarem o Vasco da Gama na tabela de classificação. O Atlético Paranaense vencendo, ele ultrapassa o Vasco. E não é difícil o Atlético vencer o Bragantino. O Juventude vencendo, ele ultrapassa o Vasco. É difícil do Juventude, ok, vencer a equipe do São Paulo. O Fluminense vencendo, ele chega a 43 e se aproxima do Vasco. O Vasco, se perder para o Atlético Mineiro, se o Atlético Paranaense vencer e se o Juventude vencer o São Paulo no Morumbi, o Vasco ele irá para a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro e terminará a próxima rodada fora da zona de classificação para a Sul-Americana, o que seria uma grande vergonha. Porém, ao contrário disso, se o Vasco vence o Atlético Mineiro e o Juventude, olha, se o Vasco vence o Atlético Mineiro, o Vasco da Gama estará matematicamente classificado para a Sul-Americana de 2025. Então, aí eu tenho que dar o tal, né? E a gente não gosta, o tal de papo reto. Papo reto para esse elenco.
O Vasco vencendo o Atlético Mineiro, o Vasco vai a 47 pontos. E o Vasco da Gama estará matematicamente classificado para a Sul-Americana de 2025, independente do que aconteça na última rodada contra o Criciúma. O Vasco da Gama só depende de si para a Sul-Americana. O que para mim já é uma vergonha. Vergonhoso o Vasco disputar uma Sul-Americana, sendo que a Libertadores foi entregue ao Vasco. A Libertadores estava no colo do Vasco. E o Vasco pegou a Libertadores no colo e fez assim, ó. Jogou pra longe. Um elenco frouxo. E eu vou falar isso. Um elenco frouxo. Porque o vascaíno, ele... não, o vascaíno ele precisa de pouquíssimo para ser feliz. O vascaíno ele precisa de pouco para torcer por um grupo. A única coisa que o torcedor vascaíno pede é que os atletas, quando vistam a camisa do Vasco, tenham entrega. No ano passado, o vascaíno abraçou o elenco até o final. Mesmo lutando até o final para não cair. Sabe por quê? Porque via a entrega no elenco. Via suor a camisa. Via a honra pela Cruz de Malta que esses atletas carregavam no peito. E a gente não vê isso hoje nesse elenco do Vasco. Então, ao senhor Léo, ao senhor Verrete, ao senhor Lucas Piton, ao senhor Matheus Carvalho, ao senhor João Vitor, ao senhor Léo Jardim, ao senhor Puma, Paulo Henrique, Paier, Coutinho, Felipe, Pedrinho, Marcelo Santana, a todos. Chegue contra o Atlético Mineiro com a faca nos dentes. Não por vocês, mas pelo torcedor, que merece no ano de 2025 disputar uma competição sul-americana. Pior que seja a própria Sul-Americana, o vascaíno merece. Porque vai ser vergonhoso, no ano de 2025, a gente ter no meio do ano Flamengo, Fluminense e Botafogo disputando o Super Mundial de Clubes e o Vasco nem sequer na Sul-Americana está. Já é vergonhoso a gente estar na Sul-Americana. Já é vergonhoso por si só. Mas se não tiver na Sul-Americana, pior será. Sul-Americana é essa que a gente não disputa desde 2020. 21, 22, 23, 24. Se não formos, para a Sul-Americana no ano que vem, serão completados 5 anos sem uma Sul-Americana ao mínimo. Então, para esse elenco frouxo, infelizmente, eu tenho que falar assim, infelizmente, se entreguem, honrem a camisa do Vasco, vista essa Cruz de Malta e honrem mais de 20 milhões de torcedores vascaínos que querem apenas a Sul-Americana. Não passem a vergonha que vocês passaram ontem em São Januário, na quarta-feira contra o Atlético Mineiro. E aí, para fechar esse Boa Noite Gigante, é um recado pro senhor Pedrinho. Você, Pedrinho, que ama tanto o Vasco. Você, Pedrinho, que fala tanto de conhecimento do Vasco da Gama, de respeito ao Vasco da Gama, pelo fato de você ter sido nascido e criado no Vasco, eu entendo completamente isso. Mas eu te peço, Pedrinho, o vascaíno ele não quer ouvir papo de reformulação. O vascaíno ele não quer esperar 3, 4, 5 anos por uma reformulação. O vascaíno ele quer pra já. O vascaíno ele quer pra agora. O vascaíno ele quer pra ontem. Então, Pedrinho, o negócio é o seguinte. Terça-feira, depois de amanhã, uma bomba do tamanho do mundo muito provavelmente vai cair dentro de São Januário. E eu fico até arrepiado por incrível que pareça. Dá até vontade de me emocionar por incrível que pareça. Porque uma bomba vai cair. Teremos a entrevista do Evangelos Marinax sendo divulgada. Para quem não está sabendo do que está acontecendo, hoje, um magnata grego chamado Evangelos Marinax, dono de uma franquia multibilionária de clubes, que nesse momento tem 3 grandes clubes no mundo, que é o Olympiacos da Grécia, que é o primeiro clube do futebol grego, que varreu a Grécia nos últimos anos. Tem o Rio Ave, comprado no ano passado de Portugal. E tem o Nottingham Forest, comprado em 2018 da Premier League. Hoje está na Premier League, mas comprado à época na segunda divisão do campeonato inglês, anos sem subir para a primeira divisão. E esse grego compra o clube, reformula o clube, recoloca o clube na primeira prateleira do futebol inglês e hoje é o 6º colocado da principal liga de clubes do mundo.
um grego multibilionário que atua no mercado marítimo da Grécia e do mundo. Um grego com uma fortuna avaliada em mais de 20 bilhões de reais. Esse é o nível desse grego. Esse grego, ele contrata o Edu Gaspar, diretor esportivo do Arsenal à época, tira o Edu Gaspar de um dos maiores clubes do mundo, o traz para perto, com o objetivo de comprar um clube do futebol brasileiro. Esse grego que esteve no Rio há alguns meses atrás, acompanhando a final entre Flamengo e Olympiacos do Mundial Sub-20. Esse grego que se apaixonou pelo Rio de Janeiro. Esse grego que tem no seu filho a pessoa responsável e o seu auxiliador no futebol. Que filho esse tem um uniforme do Vasco, comprou um uniforme do Vasco, segue o Vasco nas redes sociais, mantém contato frequente com as pessoas do Vasco. Toda essa história, todo esse enredo que eu trouxe a vocês, na terça-feira deve ter uma grande bomba, deve explodir. Por quê? Porque estará acontecendo, estará sendo divulgada no canal Sky Sports, um canal inglês, entrevista deste grego, onde ele vai revelar ao mundo qual negócio hoje está acontecendo. Ele revelou no teaser, no trailer, que tem um clube do futebol brasileiro que está em negócio com o grego. E ele vai revelar na terça qual é esse clube. E a expectativa é gigantesca, é enorme. É quase 90% de chance desse clube ser o Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente amanhã vai trazer aqui depoimento de pessoas que são torcedores ou do Olympiacos ou do Nottingham Forest e falam um pouquinho sobre o trabalho de Evangelos Marinakis. Então, Pedrinho, esse recado é para você. Está tendo negócio com esse grego? Venda. Venda. E dê ao torcedor vascaíno a alegria que a gente precisa. O Vasco, me desculpe, Pedrinho. Me desculpe, eu te amo como grande ídolo que você é. Mas o Vasco ele não quer você como a figura. O Vasco ele quer um John Textor. O Vasco ele quer um Pedrinho dos supermercados BH. O Vasco quer alguém com bala na agulha, com grana, que não vire para o torcedor e diga que não tem dinheiro para comprar, mas que vire para o torcedor e fale: eu quero o Vasco em 2025 conquistando o Campeonato Brasileiro. Eu quero o Vasco em 2025 lutando e brigando e conquistando uma vaga na Libertadores. É esse tipo de discurso que o vascaíno quer ouvir e quer ter o prazer de novamente ter o sentimento de não apenas voltar a competir, mas de ganhar grandes competições. Então é isso. Recado pro senhor Pedrinho. Deixe o Vasco andar, Pedrinho. Deixe o Vasco andar. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. O último vídeo um pouquinho mais tarde do que o normal, porque a gente estava esperando a rodada fechar. E a gente, é claro, já estará aí de volta com o nosso Acorda Vascão às 7 horas da manhã. Contando, é claro, sempre com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.